Olha, mais uma vez os incêndios avançaram sobre o Pantanal e o clima seco desse ano favoreceu o crescimento do fogo sobre esse que é um dos principais biomas brasileiros. No entanto, uma perícia apontou que esses incêndios no Pantanal foram provocados por ação humana. Em relação a isso, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, Kalina, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento pela Jovem Pan. Prazer estar com vocês aí no estúdio e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Nós é que agradecemos. Governador, a última vez que o senhor falou conosco, o senhor obviamente demonstrava preocupação com a questão dos incêndios no Pantanal. E essa perícia preocupa de que maneira? Qual seria a ação do homem em relação a esse incêndio? E o que o Estado, com o apoio do governo federal, o Estado especificamente, vem fazendo para combater isso? Olha, Tiago, nós temos hoje uma tecnologia extremamente importante, que são as imagens do sistema Planet, que é um sistema que nós compramos. E a gente tem a cada 24 horas todas as imagens do estado de Mato Grosso, praticamente em tempo real. Com isso, a gente consegue detectar quando começa um incêndio, onde ele começou, na propriedade, local exato, com coordenada e tudo mais. E com a qualidade das imagens disponíveis, nós conseguimos identificar se aquilo foi um acidente, como tem acontecido, às vezes um acidente de carro, um capotamento, né? Nós temos casos aqui que foi um capotamento de um carro na cabeceira de uma ponte, o carro pegou fogo e ali começou um grande incêndio no Pantanal. Nós temos casos onde um acidente na rede elétrica, um fio de alta tensão caiu e a partir daquele ponto as imagens mostram claramente que começou também um grande incêndio. Mas nós conseguimos identificar também quando o incêndio inicia e ali tem a presença de uma máquina, de um equipamento, de uma pessoa, e isso caracteriza de forma inequívoca que houve uma ação humana. E aí o governo tem sido implacável, aplicando aquilo que determina a legislação brasileira. Quando o incêndio é criminoso, é intencional, nós aplicamos a multa que varia até de R$ 1.000 a R$ 7.500 por hectare de área danificada por esse incêndio criminoso. Para você ter uma ideia, até o presente momento, nós já aplicamos mais de R$ 100 milhões em multas por queimadas ilegais. Aqueles que não praticam esse ato e que são vítimas desse ato, tem muitos casos que as pessoas são vítimas porque pessoas passam nas estradas, jogam uma ponta de cigarro. Isso tudo pode iniciar um grande incêndio florestal e, neste caso, nós também identificamos isso e aí não tem como responsabilizar o proprietário. Então, o governo está agindo de forma rápida. Nós temos hoje mais de 2.500 homens empregados aí no combate ao incêndio em todo o estado de Mato Grosso, utilizando veículos, aeronaves, tudo que é possível fazer para minimizar esse impacto diante do momento que nós estamos vivendo. Um longo período de estiagem e, acima de tudo, né, uma umidade muito baixa. Tudo isso contribui, cria condições adequadas para que, se iniciado um fogo, ele se propague numa velocidade muito grande. Governador, agora a pergunta que chega de Brasília, José Maria Trindade. Pois é, governador, há uma campanha mundial contra o Brasil, passando a impressão de que é uma política de Estado esse ato de colocar fogo para produzir. O seu estado é um dos maiores produtores do Brasil e do mundo, né? Em grãos. E isso afeta diretamente o mercado e a imagem do estado. Eu queria que eu nem vou perguntar se é ou não culpa do governante. Eu queria perguntar o que um governante pode fazer para evitar os incêndios e para evitar essa imagem. São guerras diferentes. Olha, Zé Maria, primeiro nós temos que entender que essa guerra de imagem ela é feita pelos concorrentes do Brasil, principalmente nesse setor onde o Brasil é extremamente competitivo, que é o agronegócio brasileiro. E quando a gente fala de agronegócio brasileiro, Mato Grosso é o maior produtor das commodities agrícolas, o maior produtor de soja, de milho, né, de algodão, de etanol de milho, nós já somos o maior produtor de carne. E essa guerra internacional com os nossos concorrentes fazem com que algumas pessoas mal intencionadas, mundo afora, utilize de mentiras ou de falsas verdades para tentar prejudicar o nosso país e o agronegócio brasileiro. Agora, é verdade
que as queimadas existem, como está existindo em várias partes do planeta. Lá na Flórida está queimando tudo também, na Austrália queima, já queimou na Europa, e é lamentável, é muito lamentável, né, que aqui dentro do Brasil algumas pessoas embarquem nesse discurso. Ora, o governo, ninguém tem interesse, o produtor, meus amigos, quando queima, né, uma palhada que fica ali na lavoura, ele tem um prejuízo gigante. Hoje os produtores, eles deixam, depois que colhe ali a safra de milho, toda aquela palhada, e se aquilo queimar, eles perdem praticamente 10 sacos por hectare, uma produtividade de 10% ali em alguns casos. Então, nenhum produtor tem interesse em queimar nada, muito menos a pastagem. Agora, é muito lamentável que algumas pessoas fazem isso de maneira criminosa, é lamentável que aconteça alguns incidentes e isso gera incêndio. O governo está apurando, fazendo perícia com as imagens, identificando se aquilo foi acidental ou se foi proposital, se foi criminoso, e o governo está aplicando aquilo que determina a legislação brasileira. Nós não somos coniventes e nenhum tipo de incentivo a qualquer queimada. Elas podem ser feitas nos períodos corretos. Existem os períodos que elas são autorizadas, mas não nesse período de muita seca, de longos períodos de estiagem, que não tem chuva, né? Isso realmente é combatido sistematicamente pelo governo do estado de Mato Grosso. Governador Mauro Mendes, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, governador. Nós vimos recentemente a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, cobrando do Exército Brasileiro explicações pela sua presença na Amazônia. Eu queria ouvir do senhor, isso foi uma provocação do Partido Verde, que é um partido minúsculo, inclusive no Congresso, como se o Exército não pudesse transitar livremente pelo país. Eu queria ouvir do senhor qual é a importância do Exército em particular, das Forças Armadas em geral, na proteção de regiões como Pantanal ou na Amazônia. Olha, Constantino, hoje o país ele vive um momento diferente, né? Todo mundo fala o que quer, todo mundo emite opiniões, muitas vezes opiniões desprovidas de fundamento ou de conteúdo técnico e até mesmo da verdade. E eu respeito as opiniões, mas nós temos que entender que o Exército Brasileiro, neste momento, aqui no estado de Mato Grosso, posso falar pelo nosso estado, tem sido um grande parceiro. O Exército Brasileiro, através da Operação Verde Brasil 2, está presente conosco em muitas regiões, principalmente no combate ao desmatamento ilegal. Nós temos tido aqui uma grande atuação em conjunto e eu estou muito satisfeito com esta operação que está sendo liderada pelo vice-presidente Mourão e que está sendo executada por todos os órgãos, multiagência, o IBAMA envolvido, FUNAI, porque nós temos grandes territórios indígenas no estado de Mato Grosso e demanda uma atuação conjunta. Nós, junto com as forças do governo federal, temos feito aí um trabalho gigantesco. Para você ter uma ideia, no combate ao desmatamento ilegal, nós já passamos de 800 milhões de reais de multa esse ano. E eu tenho dito e repito sempre, quem apostar na ilegalidade vai se dar mal, porque nós temos tecnologia hoje para detectar qualquer desmatamento acima de 1 hectare e quem fizer de forma ilegal terá duras consequências. É lamentável, mas essas pessoas serão penalizadas. Governador, uma última questão. Com a crise do coronavírus, o senhor teme falta de recursos para esse combate ao desmatamento ilegal? O senhor acha que o governo federal poderia ajudar mais o estado do senhor especificamente para esses combates? Não houve falta de recursos. Aqui no estado de Mato Grosso, tudo aquilo que nós planejamos e iniciamos as nossas operações praticamente no mês de março, quando ainda a pandemia era algo um pouco vago, estava começando os primeiros casos no país, nós já iniciamos ali os primeiros movimentos de combate ao desmatamento ilegal, às queimadas ilegais. E não faltou recurso. Se nós tivemos problemas, é porque nós temos um estado gigantesco, são mais de 900 mil quilômetros quadrados, regiões, né, com difícil acesso, Pantanal, não é fácil você acessar todas as regiões do Pantanal, algumas partes da Amazônia você tem grandes dificuldades, um território gigante. Agora, nós tivemos recurso, o governo federal liberou aquele recurso da Operação Lava Jato, que veio aqui para o estado, isso está sendo aplicado, nós temos hoje uma mobilização muito
eu diria, adequada para o combate, tanto do desmatamento quanto das queimadas. Agora, temos uma realidade muito difícil. E aí eu digo, meus amigos, está queimando lá na Califórnia, né? Todo ano, nesse período de seca, né? Várias partes do planeta sofrem o mesmo problema. Nós precisamos aprimorar, sim, as nossas medidas, as nossas ações, mas eu acredito que nós temos feito tudo possível e temos tido uma boa parceria do governo federal. Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. Bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos.